Graça e paz, igreja. Eu saúdo não apenas os irmãos da PIB de São Caetano, como também os que nos visitam. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Transmita o nosso abraço aos seus pastores. Que Deus abençoe grandemente. Estou muito feliz de ver aqui os irmãos, ver aqui os nossos embaixadores, que um dia eu tive o prazer enorme de ter sido embaixador. Não apenas isso, mas foi lá que eu fui alcançado. Com 14 anos de idade, eu entreguei minha vida a Jesus de Nazaré. Pastor, o senhor se converteu com 14 anos, mas o senhor foi embaixador só com os 14 anos? Não. Eu comecei a conhecer os embaixadores do rei com meus 12 anos. Só que eu não queria nada com Deus, eu só queria me envolver nas atividades de recreação, acampamentos, futebol, que eu era viciado em futebol na época. Então, eu não queria compromisso com Deus, mas um dia, não teve jeito. Um dia, um amigo meu passou em frente à porta da minha casa e me convidou para a embaixada. Só que antes disso, eu entendi que eu precisava de Jesus. Pai e mãe, que é crente, não pense você que criança não precisa de Jesus, porque você acha que não tem pecado. Eu me sentia longe de Deus com 13, 14 anos e eu precisava de restauração. Eu não tinha uma vida adulta, eu não tinha pecados adultos, mas eu sabia que eu precisava de Deus, com 13 para 14 anos de idade. Um dia, meu amigo Reginaldo passou, eu não esqueço isso até hoje. Eu perguntei, irmão Reginaldo, embaixador Reginaldo, que dia é o dia das reuniões? Porque eu quero voltar para lá. Porque eu coloquei diante de Deus um dia, eu vou voltar para a embaixada, para nunca mais parar. E eu quero compromisso com Deus. Não quero só saber de embaixada. Eu quero compromisso com Deus. Foi dito e feito. Nunca mais deixei e me tornei embaixador do rei. Amém, igreja? Então, em julho de 1995, eu aceitei Jesus como Salvador e Senhor no Congresso dos Embaixadores do Rei, na Oeste Carioca do Rio de Janeiro. Então, eu não esqueço isso até hoje, porque meus pais não são crentes, como a maioria aqui, boa parte dos nossos meninos não são filhos de crentes. Então, você que é membro da nossa igreja, incentive esses meninos que não têm o apoio dos pais, que não tem um histórico familiar que não é evangélico. Apoie, dê suporte, porque os pais podem ter dificuldade de aceitar isso no primeiro momento, mas vai acontecer com eles a mesma coisa que aconteceu com a minha mãe. Ela disse para mim, quando eu era mais adulto, e falou isso para o meu pastor: pastor, minha família nunca foi crente, mas quando Wagner era garoto e começou a ir para o embaixador do rei, eu e o pai dele sabíamos que ele estava num caminho bom. Amém, igreja? Minha mãe não era crente. E antes de eu ir para o campo missionário, meu pai disse para minha mãe: Sheila, não adianta querer forçar o Wagner a fazer outras coisas da vida, ele vai para a igreja. Não adianta querer desviar ele dos caminhos do Senhor, porque ele tem compromisso, ele tem um chamado especial. E vocês acham que meu pai era pastor? Meu pai nem crente era. Ele já sentia que meu lugar era na presença de Deus. Amém, igreja? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Daniel, capítulo 1. Então, embaixador do rei, o tema da mensagem dessa noite é: para que nasci? Eu ouvi aqui as canções, né? As canções aqui dos embaixadores, as canções do hino de missões mundiais de 1996. Pastor Wagner está velho, né? Hino para que o mundo creia e de pregar é Cristo. Era a música oficial de missões nacionais de 1996. Né? E uma das músicas que eu costumo dizer, eu brincava na igreja onde eu era pastor, que eu quero que cante tais e tais músicas no meu enterro. Eles ficavam chateados: pastor, não fala essas coisas. Essa Minha Pátria para Cristo é uma das músicas que eu vivia dizendo: meus irmãos, cantem no meu enterro, senão eu vou pegar no pé de vocês de noite. Né? Claro, em tom de brincadeira, é lógico, mas essas canções marcaram muito aquela época da minha conversão. Né? Então, vamos falar de Daniel, vamos falar um pouquinho de Daniel, embaixador. Inclusive, Daniel 1:8. Foi a divisa oficial do meu primeiro congresso de embaixadores do rei, Daniel 1:8. Então, isso foi providencial. Para que nasci?
para que nasci? Quem está com a Bíblia aberta, vamos acompanhar também na projeção do multimídia também, sem nenhum problema. O pastor, eu vou pedir uma gentileza, o irmão Ricardo, por gentileza, gostaria que o irmão pegasse o microfone. O irmão lerá os versículos pares e o pastor Wagner lerá os ímpares, para que aqueles irmãos que estão acompanhando na transmissão ao vivo também ouçam o áudio, para que o áudio não fique perdido na transmissão ao vivo deste culto, dessa programação. E o irmão lerá na projeção, o pastor Wagner lerá os ímpares com os irmãos. Daniel 1, do 1 ao 8. Vamos, embaixadores, irmãos, acompanhem. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. 2. O Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas mãos dele, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Nabucodonosor levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinar, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais de sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. 4. Com o nosso conselheiro Ricardo. Jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos de conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. 5. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Leamos junto com o irmão conselheiro Ricardo. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Asaías. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, Misael Mesaque e Azarias Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão conselheiro Ricardo. Feche seus olhos, por gentileza. Vamos elevar nosso pensamento a Deus mais uma vez. Santo Deus, eterno Pai, coloque nas minha boca as tuas palavras. Nos ajuda, Senhor Deus, nessa noite a ouvir o que o Senhor tem a dizer. Nos ajude, Senhor, a fazer a tua vontade, por mais complicada e incompreensível que ela possa parecer. Que nossa vida tenha o único propósito de te adorar. É isso que eu lhe oro em nome de Jesus. Amém. Prezado embaixador, vamos lembrar do profeta Daniel, que ainda jovem, teve sua pátria saqueada, invadida pelos babilônicos. Então, Daniel estava numa posição relativamente privilegiada. Daniel, ele não apenas se destacou do nada, ele não caiu de paraquedas se destacando no Império Babilônico, mas ele já tinha um arcabouço, ele já tinha um background de vida, ele já tinha uma vida, ele já tinha um estudo, ele já era uma pessoa culta. Mas tenta imaginar, você está na sua terra, você é israelita, você é servo do Senhor, você é da linhagem de Davi, e você é levado cativo para a Babilônia, num lugar que não é o seu, um lugar onde não está a sua família, para você estar junto com um povo pagão. Tenta imaginar uma situação dessas. Então, Daniel, não apenas Daniel, havia quatro servos ali, 4 servos que serviram na Babilônia, que eram da monarquia, que eram da realeza, que eram pessoas distintas dentre o povo de Deus, que era Daniel, Ananias, Azarias e Misael, que mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês já conhecem a história de Cós salteado. E todos aqui sabem que os 4 foram fiéis ou infiéis? Fiéis. Isso aqui não é o tema dessa mensagem. O tema da mensagem é nós refletirmos, embaixador, nós refletirmos, irmãos que estão aqui, qual é o propósito de você ter nascido? Para que você nasceu? Então, tenta imaginar, você sai lá, Daniel sai daquela situação,
né? Tenta imaginar a crise de identidade para uma pessoa. Claro, ele provavelmente pode ter tido uma crise pessoal. Imagine você, né? Você está numa situação privilegiada e é levado para ser chamado de escravo, ser chamado de servo. Não é uma coisa simples. Então, nós tendemos a achar que nós nascemos para isso ou aquilo. Quem aqui tem uma profissão que gosta? Levanta a mão, os adultos. Quem aqui tem uma profissão que gosta? Não fique constrangido, levanta. Que bom, que bom. Deixa eu dizer uma coisa, você não nasceu para isso. Ah, pastor, mentira, nasci sim. Você acha mesmo que o propósito da vida do Ronaldinho Gaúcho era jogar bola? O propósito da vida do Ronaldinho Gaúcho até hoje é louvar ao Senhor. O seu talento, Deus o deu para glorificá-lo, para ser bênção. Agora, nós não vamos entrar no mérito de se usou, se não usou para a glória de Deus. Por exemplo, o Kaká, quanto tempo o Kaká não é mais jogador? O Kaká não é mais jogador há uns 10 anos, a garotada aqui, algum de vocês viu o Kaká jogar? Duvido. Não viram, o Kaká parou, para quem é veiaco igual nós aqui, parece que parou outro dia, né? Então, meus irmãos, em primeiro lugar, eu quero dizer a você, meu irmão, embaixador do rei, sabe para que você nasceu, embaixador? Para aprender o propósito de Deus para a sua vida. Entenda isso. Você tem que ter total convicção que o seu propósito de Deus é muito maior do que o que as pessoas esperam. Daniel tinha um propósito muito maior do que estar no meio da realeza. Inclusive, ele usa seus talentos, preste atenção. Deixa eu perguntar para vocês, o povo babilônico adorava a Deus ou era um povo pagão? Ué, Daniel serviu mal ou serviu bem? Isso fez com que ele estivesse em pecado? Não, porque ele sabia que não estava servindo a um povo pagão, ele estava servindo a Deus. Você não trabalha para enriquecer o teu patrão pagão, o teu patrão idólatra, você trabalha porque é propósito de Deus. Amém, igreja? Você acha, embaixador, que teu pai e tua mãe te bota para estudar, que é só e somente para você ter uma boa profissão? É porque isso agrada a Deus. Amém? Amém, embaixadores? Se é para você se dedicar a ter uma boa saúde, a comer bem, a você fazer coisas boas, a fazer o serviço real na igreja, é porque Deus se agrada disso em primeiro lugar. Não é só porque o teu pai e tua mãe querem um futuro legal para você, querem você bem visto na sociedade. Lembre-se disso. Para que você nasceu? Para fazer a vontade de Deus. Há muita gente hoje com crise absurda de identidade. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu nessa sociedade? Para que eu sirvo? Tem um monte de embaixador que tem crises muito terríveis. Para que eu nasci? Eu não sirvo para nada. Minha vida não serve para nada. Vocês acham que eu nunca tive esses pensamentos tenebrosos? Tive esses pensamentos, depressão, já passei. Como embaixador do rei, inclusive, já tive momentos muito tristes. E Deus me restaurou, porque Deus procurou me mostrar e me relembrar que eu tinha que lembrar o real propósito. O real propósito não era a medalha, embaixador. O real propósito é glorificar ao Deus que me deu a medalha. Entende a diferença? Deus que me deu a saúde para estudar para a medalha, independente da medalha ou não. Independente da vitória. Então, Daniel, no meio de um povo ruim, ele serve a um Deus pagão, ele interpreta os sonhos de um Deus pagão, dá a entender que ele está servindo o diabo. Por quê? Se ele está fazendo exatamente o que Deus queria dele. Trabalhou bem ou trabalhou mal? Trabalhou bem. Tanto trabalhou bem que o rei Dario queria colocar ele no topo de outros 3 governantes presidentes. É ou não é? Sim, porque ele se destacava, trabalhava com afinco. Embaixador, um dia você vai trabalhar, independente de qual seja a índole, o caráter do seu patrão, você não tem que ser um molenga. Você tem que trabalhar direito, você não tem que fingir que está trabalhando. Você não tem que trabalhar de qualquer jeito. Se o conselheiro te pede para estudar, não é para estudar de qualquer jeito. Se o pai e a mãe pedem um serviço, não é para fazer o serviço de qualquer jeito. Entende? Não seja assim. Daniel fez com amor. Ele fez com amor para Deus.
sabendo que atenderia aos caprichos de um rei pagão, pecador, que não temia o Deus que ele adorava. Entende, embaixador do rei? Você nasceu para isso. Daniel tinha boa aparência, era culto, inteligente, e não cultuou seus talentos, ele cultuou a Deus. Tem gente que cultua a própria beleza, tem gente que cultua a inteligência. E, embaixador do rei, você não está aqui para ficar com esse ar arrogante de que sabe mais do que os outros, de que é mais inteligente, que é mais bonito, de que tem mais capacidade, que é mais esperto. Deus não te criou para isso. Deus não criou Daniel para isso. Daniel se destacou, cresceu no meio de um império que oprimia o seu povo, que impedia o seu povo dos seus áureos tempos, dos tempos felizes, dos tempos de liberdade. Mesmo assim, ele foi fiel. Vamos lá. Segundo lugar, no versículo 5, o que acontece com esses 4 servos de Deus? Acontece uma coisa muito interessante, que vocês também já sabem. Versículo 5 diz assim: de sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Entre eles estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes: a Daniel, Belsazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque, Azarias, Abednego. Só até aqui. Então, houve essa preocupação, por assim dizer. Bom, se esses homens nos servem, eles não podem ter nomes hebreus. Eles não podem ter nomes de quem serve a um Deus que nós não servimos. Essa era a lógica. Então, tinha essa coisa: não, vamos trocar esses nomes aqui, eles vamos mudar a identidade desses sujeitos aí. Esses sujeitos não vão se chamar mais assim, vamos trocar os nomes. E, apesar disso, isso mudou a característica de Daniel e dos outros? Mudou? Não mudou. Não mudou a fidelidade nem 1 milímetro, nem 1 vírgula. Não mudou em nada. O tanto que Daniel era firme nos propósitos do Senhor. Então, nós tendemos... Deixa eu contar uma história aqui para os irmãos que eu nunca contei em pregação. Quando eu voltei da África, eu não voltei da África no tempo que eu queria. Era para ter ficado um pouco mais de tempo, mas eu adoeci. Precisei voltar para o Brasil antes. Isso me doeu por anos. Porque eu queria finalizar o projeto Radical África. Eu vi meus colegas irem até o fim, e eu não consegui até o fim, fui até a metade. Como me doeu. Eu fui, pastor, o senhor não foi para a África? Fui para a África, servi na África, mas eu gostaria de ter ficado mais tempo. Mas o final do projeto Radical África, para mim, foi quando Deus me tirou de lá. Amém, igreja? Não foi quando a Junta de Missões Mundiais determinou o retorno dos missionários. Terminou, para mim, quando Deus disse: acabou. Então, ali, eu deixei de ser missionário da Junta de Missões Mundiais, da Convenção Batista Brasileira. Grande coisa! E eu estava triste por isso. Cadê minha identidade? Eu fiquei com essa crise de identidade pessoal. E agora, o que vai ser da minha vida? Desempregado. Eu que disse para várias igrejas pelo Brasil que eu estava indo para a África, agora já estou de volta. Vou ter que retomar minha vida. Lá fui eu voltar a trabalhar em shopping. Eu fui trabalhar em shopping, me sentia indigno. Eu era indigno? Não, era o meu coração que dizia isso. Era alguma voz que não era de Deus unindo no meu ouvido. E eu dei ouvidos, durante muito tempo fiquei triste. Um dia eu fui num culto de embaixador do rei, um culto desse tipo aqui, de passagem de posto. Naquele tempo era chamado passagem de posto, não muito tempo atrás. Isso foi em 2010. E na hora que estava cantando o hino dos embaixadores, eu chorei. Chorei porque eu não sabia onde eu estava, eu não sabia minha identidade. E o meu pastor Belardinho de Amorim Pimentel, chegou até mim, me abraçou, eu comecei a chorar. Chorei copiosamente. Ali eu lembrei, eu não nasci para ser missionário. Como assim, pastor Wagner? Eu nasci em primeiro lugar para glorificar a Deus. O título de missionário da agência missionária era irrelevante naquele momento.
É algo que vem e vai. Teu emprego, jovem, você vai perder ou não, mas não é a tua identidade. Um dia tu perde tua saúde, um dia você perde sua capacidade motora, mas não é a sua identidade. Você é a pessoa capaz, você é o professor, você gosta de ensinar, um dia esta dádiva vai sair de você e você não vai mais viver disso. E eu chorava, mas Deus mostrou para mim, você não nasceu para ser missionário, você é embaixador do rei até o fim da tua vida. Amém, igreja? Você será embaixador, representante de Jesus até o fim, independente do cargo que você ocupe, independente de pastorear uma igreja ou não, independente de você ter uma boa posição. Hoje eu sou funcionário público, concursado, glória a Deus por isso, mas um belo dia não serei mais. Um belo dia não serei mais por um motivo ou por outro, não importa. Não serei mais, mas essa não é a minha identidade. Então não é a tua, embaixador. Não é a sua. Você é pai, você é mãe. A identidade do seu filho não é agradar você com boas profissões. A identidade do seu filho é ser filho de Deus até o fim dos seus dias e os dias dele. A identidade do seu filho, entenda, não é botar dinheiro na tua casa. Não é dizer para você poder se gabar para os seus amigos que teu filho é médico. Isso seria muito bom. Se o dia a Lois ou o Bruce forem médicos, eu vou ficar me gabando. Meu filho é médico, meu filho é médico, meu filho é médico. Mas essa não é. Não foi para isso que eles nasceram, em primeiro lugar. Vai ser bênção se forem. Vai ser bênção se você é embaixador do rei. Conheço embaixadores do rei que se tornaram cadetes da aeronáutica. Embaixadores do rei médicos. Embaixadores do rei excelentes jogadores de futebol. Embaixadores do rei que ganharam muita grana. Mas pergunta para eles o que eles são em primeiro lugar. Servos. Amém, igreja? São servos. Lucas 6,45. Em último lugar, Lucas 6,45. Eu vou ler aqui com os irmãos, a uma só voz. Leiamos juntos, por gentileza. O homem bom tira boas coisas da bondade que entesoura o coração. Algumas coisas atrapalham, elas embaçam a nossa vista do que é certo, do que é o que Deus quer para nós, do que a gente entende do nosso real propósito. A gente foge do nosso propósito com muita facilidade. A gente se distrai na vida. A gente se distrai com coisas. Crentes ou não, a gente sai do foco. Embaixador do rei, sai do foco. Embaixador do rei tem problemas com isso também. Então, terceiro lugar, para que nasci? Versículo 8. Daniel, pula para Daniel 1,8, por favor. Último versículo dessa noite. Leiamos a uma só voz. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Em algumas versões, eu acredito que seja a versão de alguns irmãos aqui, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Quais Bíblias estão isso? Ou essa versão também é ótima. Quando Daniel coloca isso, ele diz, olha, vocês precisam de mim, eu sou útil aqui, mas eu não vou me contaminar como vocês. Eu não vou comer o que vocês comem. A minha fé não vai ser abalada, a minha integridade não vai ser corrompida nesse lugar. Então, independente de onde você esteja, embaixador, por mais influência que haja, não saia dos caminhos de Jesus. Aquele colega da escola que te manda ver pornografia, sai de perto dele. Aqueles amigos que desrespeitam o pai, que dão na cara da mãe, profetiza na vida dele, fala, sai desse caminho agora. Sai desse caminho, que isso não é bom para você. Mas não, o embaixador, ao invés de fazer isso, vai e dá na cara da mãe também. Não, senhor, seja firme, independente do contexto que você esteja inserido. Daniel estava inserido num contexto de imensa facilidade para pecar, para fazer o que ele quisesse, para imitar toda a bebedeira, toda a forma errada de vida. Daniel não pecou contra Deus. Então, ele foi firme. E tem em terceiro e último lugar, seja firme no propósito, que é para isso que você nasceu, ser firme no propósito. O que nós cantamos no hino dos embaixadores? Meu propósito
está firme. Sou embaixador do rei. Não é o crente mais ou menos, não é o crente meia boca, um dia na igreja, outro no mundo. É firmeza de propósito. É firmeza, é estar sempre com Jesus de Nazaré. Amém, igreja? Amém, embaixada? Fique de pé, por gentileza. Vamos orar a Deus, que nessa noite você vai se lembrar desse exemplo do profeta Daniel, que foi caluniado, né? Foi sabotado e foi parar na frente dos leões. Quantos leões abocanharam Daniel? Nenhum. Quem foi que fechou a boca dos leões? O nosso Senhor Deus fechou a boca dos leões. Feche seus olhos, por favor. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, pela tua fidelidade. Obrigado por cuidar de cada embaixador. Obrigado por cuidar da nossa vida. Nos ajude, Senhor, a ficar firmes nos propósitos do Senhor. Senhor Deus, que o embaixador, ao sair da embaixada, ao completar a idade, não vá para o mundo, mas continue firme nos teus caminhos, Senhor. Continue nos teus caminhos, louvando e bendizendo o teu nome. Que peçam ao pastor para se batizarem, porque já se converteram, porque já tomaram uma decisão. Que congreguem na nossa igreja, ou em outras igrejas, Senhor Deus, mesma fé e ordem. Igrejas que seguem a tua palavra, mas que não saiam dos teus caminhos, independente do contexto onde estejam inseridos. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é Deus e tem nos tratado como o Senhor, não como merecemos. Continue de cabeça baixa, olhos fechados. Há alguém aqui, igreja continue orando, igreja, membros, continue orando. Há alguém aqui que gostaria de aceitar Jesus como Salvador e Senhor? Levante uma de suas mãos. Embaixador, visitante, há alguém? Levante uma de suas mãos. Há alguém? Há alguém? Há alguém aqui essa noite que gostaria de refazer, de relembrar para que nasceu? Levante uma de suas mãos. Eu quero ser o primeiro. Eu quero relembrar todos os dias para que eu nasci. Há mais alguém? Levante suas mãos. Há mais alguém? Você crente em Jesus? Eu quero relembrar todos os dias para que eu nasci. Para qual é o meu propósito? Levante suas mãos. Amém, já te vi, pode baixar sua mão. Amém, graças a Deus. Há mais alguém? Amém, pode baixar sua mão. Eu quero relembrar todos os dias para que eu nasci. Não é para frivolidades. Eu nasci para glorificar a Deus. Pode baixar a mão. Eu não nasci para o meu time de futebol. Eu não nasci para isso ou aquilo. Eu nasci para Jesus. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. Deus seja louvado. Os irmãos podem se assentar. A palavra está com quem é de direito.